Então, primeiro foi tempo de sua vida. E depois é o quê? Hã? Não. Tem que... O que é que tem escrito aí? Aqui tem escrito on. On é... Quanto tempo ele fica ligado? É a sustentação. E depois tem o quê? Isso, decaimento, a descida. Vamos falar assim, o tempo, você coloca uns 7 segundos de sustentação, 7 segundos. Tá? Tempo de decaimento, coloca uns 3 segundos de decaimento. Na Thaís já também, né? Na Thaís pode queimar. Pode botar pra queimar. Thaís, quais são as suas últimas palavras? Vamos colocar uns 5 segundos de repouso. Tem alguém vendo o vídeo do Valdinei. Thaís, quais são as suas últimas palavras? E da minha mãe, meu pai, eu amo muito ele. Vai direto. E é Corinthians. Todos ouçam, por favor. Todos ouçam. Olha, somente quando ele sobe e sustenta é que você regula, tá? Então espere subir a onda e quando ele sustentar, aí você começa a regular. Você também quer isso. Vai devagar e perguntando ao paciente se já está sentindo formigamento ou você informar o paciente que tem que ser forte, mais suportável. A pergunta é, está suportável? Dá para suportar? Dá para aguentar? Entendeu? Essa é a pergunta. Ai, Olha lá. Para aí. eu posso ter aqui, Não. Você tem que deixar onde você regulou. Senão você vai começar a regular toda vez. Vai lá, regula. Não, porque ele tinha um CD assim. Não. Peraí, agora não. Eu acho que o Valdinei tá muito minha mão tá suando. Peraí, um momentinho. Você suou da sua mão? Eu tô muito nervoso. Sério? Você já tem essa sudorese naturalmente? Tenho. Qualquer coisa, você já sua bastante, né? Tem balde. Mas está muito forte. Não, Por favor dela, tem que estabilizar. Né? Me ajude, segura o braço dela, por favor. Tá? A menina Tá tá perto na aí, ó. pra não cair. Tá? Tu já quer ver o grito, bicho? Ó, licença, você regula e deixa, tá? Você procure qual é a regulagem boa para ela e você deixa, tá bom? Sério, vamos ver se tá boa essa regulagem para ela, tá? Bom, já vai iniciar. Me diga se tá bom ou não. Tá muito fraco, tá forte? Calma. Mexe não. Isso. Olha, tá perfeito. Eu acredito que aqui já satisfez o objetivo. Mas ela quer mais. Você quer isso, olha, tá vendo? Que é amigo dela, né? Que você que doido. Não! Tá bom. Gente, É sério, olha. Volta. É brava demais, pai, hein? Ameaçando todo mundo. Gente, eu quero conversar com vocês enquanto vocês estão... Já está regulado? Não, pode votar todo não. Já regulou? É sério. Tá, olha a paciente, olha a fita que está aqui, saindo. Tá bom? Isso aqui vai escapar daqui a pouco. Bem, eu pergunto aos pacientes, tá bem? Vejam aí os pacientes, tá bem? Tá tudo bem? Também tá aí. Liga oi pra cá. Oi. Voltar um pouquinho. Você está na reforma. Tá? Agora escutem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Larissa acabou de me perguntar algo. Um copo de água. Eu tenho água. A Larissa acabou de me perguntar alguma coisa. Vamos lá enquanto vocês observam. Pode tirar, né? Não, é o final do tratamento. Não, é o final do tratamento. Regulou a intensidade? Você desligou? Faz de novo. Trabalho todo mundo pra gente.
Ô, Raimundo. Você regula o aparelho. Você regula o aparelho até o termo do tratamento. Eu vou ligar só uma questão de celeridade. Dá mais fita aí. Traga a fita aqui, Maria. Toma. Olha, aqui está sendo colocado por mim. Vamos ver se essa lei é. Tá gostando isso, né? De novo. De novo. Não, nada. Vai, Efraim. Aqui a outra bolsa. Mas e consegue uma bolsa mais alta para ela? Pelo menos outra. Pode ser, já. Posso enrolar aqui? Deixa o pulso aqui, para as pessoas verem quando o pulso estiver apertado. Aqui, já consegui regular. Helena, quais são as suas últimas palavras? E aí? Não dá para aumentar mais um pouco a efeito. Focado? Tá aí. Perfeito. Vamos aqui agora. Eles estão aí 10 minutos para fazer, tá bom? Olha só. A Larissa tinha acabado de tomar uma chuva. Abaixa ele. E como dói nele, no paciente, de AVC, pode chegar a doer assim também. Na verdade, o que acontece com o paciente é uma alegria e uma emoção muito grande. Geralmente, quando você faz a primeira sessão do paciente que está com plegia daquele membro, o paciente chora. O paciente nunca mais, desde a lesão, ele tinha visto o braço dele se movimentar. Imagine a emoção do paciente vendo o braço voltando a se movimentar, vendo que aquele braço realmente é vivo. Compreende? Então, na verdade, o que acontece é um momento de emoção mesmo do paciente. E não dói não, é só um momento de acomodação mesmo, porque a gente está brincando aqui, de modo geral, mas não tem dor por isso. Se tiver na mesma intensidade que as meninas, eu não sei porque vocês estavam gritando. Mas E a Thaís, é que a Thaís é muito mais bom do que muitos de nós. Olha só, vamos lá. Diz aí. É caso haja uma ferida, eu não digo que totalmente estático. Se tem algum exercício para não fazer bem, mas para não ter dano na articulação do dano. Mas em outros casos, por exemplo, às vezes um paciente que tem uma lesão que é reversível. Por exemplo, paralisia do nervo radial. Já ouviu falar? Aquela paralisia que o camarada dorme sobre o nervo, e aí faz isquemia transitória, e aí ele fica com a lesão do nervo radial. O que acontece? Ele não consegue fazer alguns movimentos. Você vai colocar esses canais, esses eletrodos, e aí ele já tem revalos de movimentos, que são um quadro de reabilitação, onde ele uma escala de força, vai de 0 a 5, ele tem força 1. Então ele já consegue fazer alguns resvalos de movimento, entendeu? Alguns resvalos de movimento, tá? Aí o que acontece? Esse paciente tem lesão, ele consegue fazer flexão, mas não extensão, tá? Aí o que acontece? Ele não consegue fazer extensão no fundo. Você coloca esses eletrodos e você ensina ao paciente. Levante a mão, quando você sentir um choquinho, você levante a mão. Então, o choque, o impulso nervoso, ele é dado
verdade, para fazer com que o paciente faça a extensão, o paciente se concentra e tenta dobrar junto. Então, a terminação elétrica ali, você apenas uma ajuda no processo de reabilitação dele. Está ajudando a extensão do túnel, né? Com o avançar do tratamento, você acaba conseguindo que ele faça as coisas sozinho. Cada vez você vai desmamando mais dentro do aparelho. Então, como é que forma um caso de plegia? Você tem um caso de paredinha com reversão. No caso, membro inferior, no caso da perna. No caso, colocação no mesmo... Também. Aí você tem que pegar a porção próxima à origem e porção próxima à inserção. Nesse caso aqui, se for o quê? Não, se for a perna. A perna toda. O todo... Isso, exatamente. Digamos que eu queira trabalhar com a musculatura extensora da perna para ele fazer extensão do joelho, né? Ó? Esse pedaço. Ok? Extensão senotibial. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os eletrodos na porção mais ventral, tá? E na porção mais distal, de musculatura extensora, e aí eu vou colocar dois canais, um só não resolve. Eu quero perguntar a questão de quantidade. Né? Pronto. Aí você pode colocar dois canais, tá? Dois canais, porque aí tem um impulso elétrico maior, e você dá essa descarga, mas a corrente também não é essa, você vai usar, por exemplo, a corrente dupla. Não vai usar mais o FES. O FES ele é para um ventre pequeno, um pouco mais delgado, menor. Então você usa uma corrente mais apropriada, que seria o FES, né? Uma largura muscular, parâmetros mais altos, e aí esse paciente ele vai conseguir. Quando eu falei que, quando eu falei para vocês que me deram esse choque todo, foi a musculatura da coxa mesmo. Segundos, mais, segundos. Uma professora ia ter que sobe no cabelo. Professor, no caso também tem contraindicados também. Contraindicados aqui. Quais são os casos? Contraindicações. Olha, Paciente com caso com marca-passo. eu não vejo contra-indicação, nem conheço, não, contra-indicação de marca-passo. Não conheço relação patológica com isso, não, tá? Na verdade, é o seguinte, se você tem um paciente com um fixador externo, você não vai utilizar, porque o fixador externo ele é metálico, ele produz energia, né? Então, você utilizar aquilo ali como fixador externo, tem um problema, porque o indivíduo vai ter uma dissipação da corrente elétrica, de modo geral. Ele vai ter um desconforto no local da entrada daquele externo, e ele vai ter uma dissipação da corrente, então não vai ser um efetivo, compreende? Então, vai depender mesmo do quadro clínico do paciente, se é um paciente inconsciente. Me diz alguma contraindicação. Para. Né? Então, assim, você tem algumas indicações e contraindicações, você também tem realmente de caso para caso, porque isso aí é um recurso terapêutico que você pode usar numa diversidade de situações muito grande. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, na face. É um paciente com paralisia facial periférica. Então, eu vou fazer o paciente, está certo. Mas se o paciente tiver aparelho ortodôntico, é complicado você estar dando choque o paciente com aparelho metálico, né? Existem aqueles aparelhos de porcelana, coisa e tal, né? Mas um aparelho metálico, é complicado você estar dando uma estimulação elétrica desse paciente, não é? O paciente psiquiátrico também, né? Não vou aplicar um recurso desse no paciente psiquiátrico, não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, assim, as contraindicações elas são muito abrangentes, depende muito do que você está querendo tratar. Olha, esse é um recurso preciosíssimo, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sei que nem todos vão trabalhar com isso. Muita gente aqui vai se encantar com respiratório, vai fazer CTI, aí eu estou falando de colega para colega, e vai querer fazer fisioterapia respiratória. Né? Alguns colegas vão gostar de vão fazer neuro, vão fazer capas, roupas, vão trabalhar com neuro. Alguns não, vão fazer traumático, né? Clínica mesmo, parte geral daqui, e vai trabalhar com recursos. Mas eu digo o seguinte, você saber que um caso desse é obrigação do fisioterapeuta. Compreende? Sabe por quê? Porque isso aqui nos distingue de outro profissional. Está entendendo a importância? Um outro profissional não sabe indicar isso. Entende? O enfermeiro não vai saber tratar isso com isso.
O médico nunca vai saber discutir sobre esses parâmetros. E você passa a ser respeitado dentro da área de saúde, não é quando você começa a medir conhecimento com qualquer outro profissional na área dele, no exercício da profissão dele. É quando você começa a fazer aquilo que é da sua profissão muito bem. Quando você consegue fazer aquilo com segurança, com acurácia, com poder resolutivo, sabendo o que está fazendo, todo mundo em sua volta começa a lhe respeitar. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, é inadmissível que um médico não saiba, por exemplo, prescrever um anti-inflamatório. E não saiba discriminar, discernir se você vai lhe prescrever um anti-inflamatório hormonal ou um anti-inflamatório não hormonal, porque eles têm ações totalmente contrárias. Entende o que eu estou dizendo? O médico tem a obrigação de saber isso. Isso é uma coisa elementar. Então é a mesma coisa nossa. Utilizar um recurso eletroterápico é uma coisa que só o fisioterapeuta faz. Então é obrigatório que você tenha uma boa noção e que você saiba prescrever, que você saiba, por exemplo, como varia, como deve variar cada parâmetro a partir de cada indicativo clínico. Obrigado. De cada indicativo clínico. Compreende o que eu estou dizendo? De cada indicação. Então, é muito necessário que vocês conheçam a eletro, mesmo que não seja especialista nisso, mas saiba utilizar os recursos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ó, para ser respeitado, tem que estudar a fórmula de bolo. Eu estou falando aqui porque eu estou falando de colega para colega. Tá? Bota a paciente 15 minutos, parâmetro tal. Outra 3 pacientes, do mesmo jeito. Ninguém se diga meu colega tratando assim. Entendem o que eu estou dizendo? Então, saiba por que prescrevem e por que misturam cada parâmetro. Porque isso lhe define, isso lhe distingue, isso lhe diferencia de qualquer outro.